Gasto com publicidade. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julga processo contra João Dória. A ação se refere ao período em que Dória era prefeito de São Paulo. Candidaturas laranjas. Justiça de Minas Gerais decreta sigilo no processo que envolve o ministro do Turismo. Desvio de recursos públicos. Tribunal Regional Federal de São Paulo condena ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaraci Nunes. E ainda uma nova chance para ex-detentos. Justiça do Mato Grosso promove projeto de ressocialização. E ter uma boa convivência uns com os outros para sairmos daqui com o pensamento mudado, né? Para as coisas do bem, não para as coisas do mal, que foi o que nos trouxe para cá, né? Olá, boa tarde. O juiz Flávio Catapani, da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Minas Gerais, decretou sigilo no processo que aponta o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, suspeito de 3 crimes envolvendo candidaturas laranja do partido em 2018. O ministro foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por falsidade ideológica, associação criminosa e apropriação indébita eleitoral, que é quando o candidato se apropria de recursos destinados ao financiamento eleitoral para proveito próprio. Além do ministro, outras 10 pessoas também foram denunciadas. A pedido do Ministério Público Federal, na Bahia, a Justiça bloqueou mais de 5 milhões de reais do ex-prefeito da cidade de Conde, Antônio Elilde Souza de Castro. Ele e familiares são acusados de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraudes em contratos públicos. De acordo com o MPF, o ex-prefeito de Conde, Antônio Elilde Souza de Castro, a esposa dele e outros 3 familiares receberam 5 milhões e 300 mil reais de propina. O esquema de corrupção ocorreu de 2009 a 2012. Segundo as investigações, o município realizou contrato com 8 empresas. A prefeitura pagava pelos serviços contratados, mas elas devolviam cheques ao prefeito como uma espécie de comissão. Para lavar o dinheiro, os envolvidos declararam que os valores eram provenientes de lucros rurais. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julga hoje um processo em que o governador João Dória é acusado de gastos excessivos com publicidade quando ele ainda era prefeito da capital. O Ministério Público pediu a inelegibilidade dele por 8 anos. E quem tem os detalhes desse julgamento e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde para você, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia são acusados de usar indevidamente a publicidade da Prefeitura de São Paulo para promover a campanha deles ao governo do estado nas eleições de 2018. Segundo o Ministério Público Eleitoral, João Dória teria se beneficiado por ser prefeito da cidade de São Paulo e ter gasto quase 74 milhões de reais em publicidade só nos 6 primeiros meses de 2018. Só para se ter uma ideia, Rafaela, isso representa 122% a mais de gastos com propagandas, que a média nos 6 primeiros meses dos 3 anos anteriores a 2018. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo pede, além da perda de mandato de João Dória, também a inelegibilidade por 8 anos dele, do vice Rodrigo Garcia e também do então secretário de Comunicação da cidade de São Paulo, Fábio Souza. O julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo está previsto para começar às 3 da tarde. Rafaela. Obrigada pelas informações, Carol. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta terça-feira o julgamento do ex-deputado federal Gedel Vieira Lima e do irmão dele, Lúcio Vieira Lima. Os dois são acusados pelo Ministério Público Federal de associação criminosa e lavagem de dinheiro. O julgamento foi suspenso na semana passada após o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele entendeu que o ex-deputado federal Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, cometeram os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, após receberem 20 milhões de reais de corrupção na Caixa Econômica Federal e de 3 milhões e 900 mil reais da Odebrecht. Gedel
e Lúcio Quadros Vieira Lima, em conjunto com terceira pessoa, entre os anos de 2010 até o dia 5 de setembro de 2017, se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes de lavagem de dinheiro, incorrendo na sanção penal correspondente do crime de associação criminosa. Além de Gedel e Lúcio, outras pessoas também foram incluídas na mesma denúncia do MPF, mas acabaram absolvidas pelo relator. O empresário Luiz Fernando Machado da Costa Filho e o ex-assessor parlamentar Job Ribeiro Brandão. Para o ministro Edson Fachin, não há provas de que Luiz Fernando soubesse da origem ilícita do dinheiro e que Job era apenas executor do que a família Vieira Lima ordenava. Não há provas seguras que permitam, eu digo que não há segurança necessária, neste caso, para concluir pela edição de condenação de Job e Máxime quanto à ciência dos negócios espúrios levados a efeito por Gedel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima. Já a primeira turma deve decidir se recebe denúncia contra o deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, em 2012, Arthur Lira teria recebido mais de R$100 mil em propina por indicar Francisco Colombo à presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O dinheiro, de acordo com a investigação, teria sido recebido por um assessor no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Estava escondido nas meias e no paletó dele. Depois de passar pelo raio-x do terminal, o homem acabou abordado e detido pela Polícia Federal. O esquema de pagamento de propina foi descoberto durante as apurações da Operação Lava Jato. Além de denunciar Arthur Lira, a PGR pede que o parlamentar reembolse os cofres públicos e também que ele perca o mandato de deputado federal. O relator do inquérito na primeira turma é o ministro Marco Aurélio. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve as medidas cautelares impostas ao ex-deputado federal Márcio Junqueira. A defesa tinha pedido a revogação da proibição dele de se ausentar de Brasília e do recolhimento noturno com monitoramento. Os advogados alegaram que o ex-deputado vem cumprindo regularmente as medidas desde novembro do ano passado. Márcio Junqueira foi denunciado junto com o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Eduardo da Fonte por embaraçar investigação criminal que envolve organização criminosa. E nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar recursos sobre cassação de prefeitos. Um deles é de São Mateus, no Espírito Santo, e o outro é do município de Moju, no Pará. Um dos recursos é sobre a cassação e inelegibilidade de Daniel Santana, conhecido como Daniel do Açaí. Ele foi eleito prefeito de São Mateus, no Espírito Santo, em 2016. No ano seguinte, o Tribunal Regional do Estado manteve sentença que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral por prática de abuso de poder econômico. Segundo a denúncia, o político teria aproveitado a crise hídrica para distribuir água aos moradores, num período próximo das eleições. Outro recurso que deve ser julgado pelo plenário é do ex-prefeito de Moju, no Pará, Deodoro Pantoja, que foi cassado por abuso de poder político e econômico. O município, inclusive, já realizou eleições suplementares e tem uma nova prefeita, Nilma Lima. Ainda nessa semana, na sessão plenária de quinta-feira, estão previstas a análise de uma série de prestações de contas. Uma delas é do então candidato à presidência da República, Aécio Neves, referente às eleições de 2014. Outra é do MDB sobre as eleições estaduais de 2016. Também está na pauta o julgamento da prestação de contas do Partido Socialista, do exercício financeiro de 2015, já desaprovadas pelo TRE do Rio de Janeiro. Todos esses julgamentos você acompanha na TV e Rádio Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E a seguir, no Mato Grosso, um projeto de vida para quem deixa a prisão. Se Deus quiser, eu quero sair daqui fazendo alguma coisa já, né? Sabendo alguma coisa, né?
O Comitê de Combate ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes se reuniu no Tribunal de Justiça da Paraíba para discutir a identificação biométrica desse grupo. De acordo com o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, a reunião também serviu para discutir a formação de um grupo de trabalho com a participação de várias instituições. Prevenção de desaparecimento de crianças e adolescentes. Portanto, essas reuniões que ainda irão acontecer, algumas delas, é para a constituição desse grupo de trabalho na Paraíba. O coordenador do Comitê Interinstitucional, juiz titular do Juizado Auxiliar da Infância e Juventude da 2ª Circunscrição da Comarca de Campina Grande, Hugo Zaé, fez um convite a todos que integram o grupo de trabalho a fim de participarem de uma capacitação no dia 26 de novembro. Fomentar a divulgação da identificação em relação às crianças e adolescentes que estão em praias, que é um trabalho que já é feito pelo Corpo de Bombeiros, então a gente vai potencializar, levar ao conhecimento público essa ação e também um projeto Cidadania de Primeira, que isso já é mais originário em relação a esse grupo de trabalho, que é voltado a garantir a identificação civil de crianças e adolescentes, principalmente crianças na primeira infância. Para a promotora de justiça e integrante do programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas, Elaine Alencar, a identificação biométrica desse público vai beneficiar o maior número de pessoas no estado da Paraíba. Qual é a importância dessa ação para a sociedade? Despertar na comunidade a importância da identificação das crianças, a identificação biométrica. Por que isso? Porque um eventual desaparecimento é a identificação biométrica da criança que ajuda na localização. Haja vista que uma criança muda de rosto muito facilmente à medida que cresce. O Tribunal Regional Federal de São Paulo condenou o ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coraci Nunes, a 11 anos e 8 meses de reclusão e a 3 anos de detenção por desvios de recursos públicos na Confederação. Ele foi condenado também ao pagamento de multa de 487 dias multa. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. Ricardo de Moura, ex-supervisor técnico da Confederação, e Sérgio Alvarenga, ex-diretor financeiro, também foram condenados. De acordo com a denúncia, os 3 formaram uma organização criminosa para fraudar licitações e desviar recursos públicos destinados à contratação de empresas de turismo. Com o apoio do Judiciário no interior do Mato Grosso, em Sorriso, um projeto de ressocialização é esperança de vida digna para quem deixa a prisão. Esse é um projeto aqui em Sorriso que vem dando certo graças à unidade dos poderes. Uma terra pode ser fértil, como ela pode ser uma terra sem produção nenhuma. O coração deles é que vai mandar isso. Quem ouve o prefeito de Sorriso falar assim pode muito bem pensar: são apenas palavras. Um olhar atento verá que as práticas reforçam o discurso. O município resolveu abraçar os reeducandos do Centro de Ressocialização da cidade. O reeducando, ele cometeu um crime, então ele tem que cumprir ele tem uma dívida. Mas com esse trabalho social que está sendo feito, vai reintroduzir ele na sociedade. Atualmente, a unidade tem 268 presos. 60 deles têm a oportunidade de trabalhar internamente e também extramuros. Várias são as frentes de trabalho. No Fórum da Comarca, são 2. No Horto Florestal do município, mais 6 reeducandos. Outros 2 na Delegacia Municipal. Cuidam da manutenção, da limpeza e da jardinagem. Tem mais 5 na reforma do Posto de Saúde Central, o Postão. Outros 5 na fábrica de artefatos de concreto da Secretaria de Obras. E mais 2 na serralheria. E para cada um deles, esta oportunidade vale ouro. Porque a gente vamos sair daqui, as pessoas, né, que está beneficiando nós no projeto, que nós vamos ver que nós vamos mudar, né, de vida, mudar de estratégia, né, viver na sociedade. Foi uma maneira que o Judiciário encontrou de alocar e de transformar pessoas, né? Retribuir para a sociedade o que a gente paga de impostos e a outra maneira de que deu uma chance, porque muitos deles são pais de família, muitos não tiveram a oportunidade de estar. Eu acho que é um casamento perfeito e que pode ser adotado em outras cidades. Todos os sábados, um grupo de 35 reeducandos realiza um mutirão de revitalização de escolas, CMEIs e creches do município.
Em um dia, eles promovem uma verdadeira transformação na unidade escolhida. E o trabalho desses reeducandos já pode ser visto em vários lugares. E olha a sede da Polícia Militar como ficou depois da reforma geral feita por eles. Onde os reeducandos foram utilizados como mão de obra para fazer troca de telhado, toda a pintura externa e interna do batalhão. E tem ainda a marcenaria, lá mesmo no centro de ressocialização. Cerca de 30 reeducandos trabalham todos os dias, produzindo móveis e artigos de madeira. Para quem sonha com uma vida melhor e correta, o conhecimento pode ser libertador. Não sabia nem escrever o nome, né? Aqui já estou escrevendo bem, estou aprendendo a ler. Se Deus quiser, eu quero sair daqui fazendo alguma coisa já, né? Sabendo alguma coisa, né? Sem contar no aprendizagem de vida, né? Que nós estamos tendo aqui, aprendendo a ressocializar e ter uma boa convivência uns com os outros para sairmos daqui com o pensamento mudado, né? Para as coisas do bem, não para as coisas do mal, que foi o que nos trouxe para cá, né? O Poder Judiciário tem apoiado iniciativas como essas, que garantem a ressocialização e um olhar humanizado para o encarcerado. Durante esse período em que ela está ou reclusa ou ainda com monitoramento eletrônico, a uso da tornozeleira eletrônica, a gente tente dar incentivos e dar oportunidades para essas pessoas depois não voltarem à prática criminosa. Respeito, honestidade, carinho, sabedoria, educação, amor. Pintadas nos degraus da entrada principal da Escola Vila Bela. Não são apenas palavras, são um recado e tanto para aqueles reeducandos que realmente querem se reintegrar à sociedade. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Ivan Moraes. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, Rafaela. Bom, vimos na reportagem um exemplo muito positivo de Sorriso, no Mato Grosso, que, na avaliação do senhor, é um aspecto interessante porque o Brasil precisa avançar nessa matéria sem política de encarceramento e sim com iniciativas de ressocialização? É interessante observar, Rafaela, nos últimos tempos a política carcerária está na moda. Todo mundo quer falar sobre direito penal e, inclusive, sobre política carcerária. É interessante observar nesse sentido que o Legislativo muitas vezes não gosta de falar sobre esse tema. É um tema que atrai poucos votos. Entrar no tema de política carcerária é extremamente complicado. Normalmente, quando que o Legislativo entra nessa questão? Quando nós temos algum caso emblemático, como, por exemplo, Lei Caroline Dickmann, como já dizia o professor Dr. Antônio Sulzberger. O Legislativo legisla por soluços. Ele, às vezes, legisla sobre o direito penal em termos de política criminal. Então, em termos de matéria penal, em legislação, precisamos avançar nesse quesito ou já temos instrumentos jurídicos que garantem a ressocialização? Os instrumentos que garantem a ideia de como iremos trabalhar no Legislativo, no Judiciário e no Executivo, nós começamos a ter nos últimos anos. Inúmeros dados sobre os presos, sobre esmiuçar o sistema de política carcerária. Então, temos dados em relação à quantidade de presos no país, temos dados em qual o estado civil desses presos, temos dados qual o estado de educação desses presos. Então, os dados estão sendo levantados para que tanto o legislador, quanto o Poder Executivo, quanto o Judiciário comecem a estudar e se debruçar sobre esse tema de modo científico e não apenas de modo político. O senhor falou de dados, o Brasil ocupa a terceira posição entre os maiores encarceramentos do mundo. A gente só perde para Estados Unidos e Rússia. É um indicativo de que precisamos avançar nessa matéria. Com políticas públicas efetivas, né? É um indicativo extremamente preocupante, porque nós esquecemos que, primeiramente, a fase da punição. Aconteceu a punição, então a sociedade já teve ali aquele indivíduo sendo punido. Mas a partir de um determinado momento ele vai ter que regressar à sociedade. Então, devemos observar esta política de regresso, essa política de reinserir aquele preso que ficou tantos anos na prisão de volta à sociedade, através de trabalho, através de diversos elementos, e não deixar de transformar aquele indivíduo num verdadeiro instrumento de uma fábrica de novos crimes que acontecem na prisão ultimamente. Falando em reinserção, eu lembro dos saidões, né? Saidão de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, enfim. É um bom termômetro para a gente avaliar que essas políticas realmente obtêm resultados positivos? Os saidões fazem parte de uma política de progressão da pena do preso para que ele possa ser reinserido aos poucos na sociedade. Os dados que nós temos sobre os saidões são extremamente interessantes, porque poucos são aqueles presos, a despeito da imprensa muitas vezes falar ao contrário,
poucos são os presos que não retornam à prisão. Mais de 80% são os dados levantados pelo CNJ, em torno de 80%, os presos voltam para a prisão e continuam cumprindo sua pena da melhor forma possível. Então, traz mais benefícios que prejuízo, a despeito de que um ou outro comete um crime grave que chama bastante a atenção da imprensa. Falar em chamar atenção, o senhor trouxe dados também que chamam a atenção em relação a, por exemplo, o estado civil dos presos, 80%. Temos também a questão da escolaridade. Isso reflete nessa pauta nossa, na ressocialização? Sabe, Rafaela, aqui onde eu estava estudando para essa entrevista, e notei dados extremamente interessantes do CNJ 2018, levantando diversos dados estatísticos dos presos. Lá apontou que 80% dos presos são solteiros. Isso traz um dado estatístico extremamente interessante. Por que 80% dos presos são solteiros? Qual é a ligação efetiva com isso? Isso a dogmática penal, o estudo nas cadeiras acadêmicas vai nos fornecer o limiar. Será que a questão do cometimento de preso está ligada até que ponto a uma questão moral, até que ponto a uma questão ligada ao casamento? E um outro aspecto direto em relação à educação. São os dois pontos que mais chamaram a atenção. Por exemplo, em questão da educação, os presos que possuem ensino superior correspondem a uma taxa extremamente pequena de menos de 1%. Ou seja, quem tem ensino superior dificilmente comete crime. Seria essa a avaliação? Os dados estão demonstrando isso. Assim como as pessoas que são casadas têm uma maior dificuldade de cometimento de crimes. Por quê? Isso precisa ser estudado. Os dados já estão apontando nesse sentido. Então, a partir disso, a partir de uma análise histórica e formacional do Brasil, da situação das pessoas do Brasil, é possível analisar e criar políticas públicas nesse sentido. Investimento em ressocialização e educação também, né? Muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, Justiça Eleitoral leva cidadania aos índios. A consciência do voto como um instrumento de desenvolvimento de todos os povos indígenas. A Polícia Federal cumpre 8 mandados de busca e apreensão na Paraíba, na 5ª fase da Operação Checkmate. Um dos alvos é o ex-deputado federal André Amaral Filho e o pai dele, André Amaral. A operação investiga desvios de recursos públicos federais destinados à aquisição de medicamentos pela Prefeitura de Cabedelo, na Grande João Pessoa. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, realiza o primeiro curso nacional de judicialização da saúde. Quando um paciente não consegue atendimento médico ou remédio que precisa, seja na rede pública ou privada, a saída é a justiça. A judicialização da saúde cresceu 130% nas demandas de primeira instância entre 2008 e 2017, segundo pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. A Constituição garante que aquele que se sentir prejudicado, em qualquer situação, ele pode levar a questão ao judiciário. O que nós do Fórum Nacional buscamos fazer é dar racionalidade à judicialização. Que racionalidade é essa? É criar um mecanismo técnico para auxiliar juízes na definição das ações em que se discute a judicialização. A pesquisa mostra também que problemas com os convênios foram a maior causa dos pedidos de processos relacionados ao assunto no país, seguido de pedidos de seguro em saúde, saúde pública e tratamento médico-hospitalar ou fornecimento de medicamentos. A judicialização da saúde é o tema do curso destinado a magistrados federais e estaduais. A ideia é que eles possam analisar diferentes e novas soluções para evitar a judicialização. A juíza federal do estado do Rio de Janeiro, Maria Amélia Carvalho, diz que a cidade está vivendo um momento de intensa procura no serviço de saúde. E isso reflete no aumento das demandas judiciais. No momento em que o estado do Rio de Janeiro entrou numa crise financeira muito grave, e não só o estado do Rio de Janeiro, a economia do país como um todo, pessoas que passaram a abandonar a saúde suplementar e procurar o SUS, se tornaram, portanto, clientes do SUS, fez com que houvesse uma explosão de demandas, porque o sistema simplesmente
simplesmente não suporta, não atende toda a clientela satisfatoriamente. Só no Distrito Federal foram ajuizadas entre janeiro e junho deste ano 1.554 ações judiciais com pedidos de medicamentos, exames, internações em UTI, consultas e cirurgias, por exemplo. Cada ação custa para o Estado R$5 mil. Ou seja, durante esse período, o gasto foi de R$7.770.000. A chefe de gabinete da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde disse que soluções estão sendo debatidas para diminuir as filas de espera. Normalmente, o que acontece é que o mesmo doente se encontra em várias filas. Então, a primeira providência na gestão de fila é conhecer, levantar, limpar, como a gente fala no dia a dia, de maneira que se possa definir fila e, portanto, torná-la conhecida e transparente. Justiça Eleitoral de Tocantins leva cidadania a comunidades indígenas, ensinando a importância de se tornarem eleitores. O caminho muitas vezes é longo e tortuoso. Mas, apesar da distância, eles estão lá. Cidadãos brasileiros com direitos e deveres como qualquer outro. Os povos indígenas podem e devem votar. Segundo o último levantamento do IBGE, existem quase 900 mil índios no Brasil, mas pouco mais de 5 mil deles apenas possuem título de eleitor. E só 124 se candidataram para algum cargo político. Para mudar essa realidade, conscientizar as populações indígenas do estado e levar ainda mais desses cidadãos às urnas, a Justiça Federal de Tocantins se mobilizou em visitas às aldeias. Despertar entre os indígenas o interesse da participação política nas mais diversas instâncias de poder, inclusive com a participação ativa também da mulher indígena. Magistrados e servidores do Poder Judiciário vêm percorrendo longas distâncias para chegar às comunidades. Tanto esforço tem valido a pena. A consciência do voto como instrumento de desenvolvimento de todos os povos indígenas, a partir daí acreditamos que os índios vão ser mais representados, vão pensar na possibilidade de ser mais representados perante as instituições públicas. A inclusão também faz parte do projeto. A Justiça Eleitoral Tocantinense fez 4 cartilhas bilíngues, em português e nas línguas indígenas da região, a fim de deixar tudo ainda mais fácil. Estão passando as informações e preparando a comunidade para poder votar consciente e não vender os votos. E esse projeto é tão importante para a nossa comunidade que não pare por aqui, que continue dando as informações para a nossa comunidade. O projeto tem trazido muito esclarecimento para o nosso povo e estamos muito contentes e felizes com o desenvolvimento do projeto. É um projeto de grande importância para todos nós e com certeza vai valorizar muito o nosso povo, nosso conhecimento político. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Até amanhã.